Boa tarde. Assim que o Valdir abre a programação da UPACAF, você prestou atenção? UPACAF, a comunidade. Boa tarde. Então, vou tentar imitar aqui o Valdir. Muito boa tarde a você, amigo telespectador, que está ligado com a gente. UPACAF e a comunidade. Programação da nossa TVC Pelotas. Falando em TVC Pelotas, fique ligado, né? Fique ligado. A gente saiu agora há pouco do Espaços DFPE, o trabalho da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, e estamos aqui nessa tarefa que Valdir Duarte nos incumbiu. E a gente tem aqui uma personalidade, eu chamo de... são as personalidades dessa cidade, né? E aqui vai estar uma do meu lado, já já a gente vai fazer um bate-papo. Eu queria dizer o seguinte, TVC Pelotas breve, com um canal aberto, que vai dar uma dimensão. Se hoje a TV, no estágio canal fechado, já tem a sua repercussão, imagina a hora que tiver o canal aberto. Então, para você, amigo telespectador, um grande abraço, que você esteja nesse sábado tranquilo, né? A situação não está muito para isso, mas que você tenha um pouco de tranquilidade aí, muita paz, muita saúde nesse sabadão, dia 29 de julho, o mês já está se indo. Perfeito, meus queridos? Já fazendo essa saudação, a direção da nossa televisão é de Paulo Oliveira e Cris Simões. Hoje a participação aqui do programa UPACAF, a comunidade de Carlos Assis Rodrigues. Na técnica, o nosso querido amigo competente Birinha. Aquele abraço para você. E a gente está aqui hoje nos estúdios da TVC com o pré-candidato a prefeito de Pelotas, Reginaldo Bassi, presidente do PDT. Muito boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar conversando com a comunidade pelotense, né? Mais longe de ser uma personalidade local, eu sou apenas um cidadão, né? Um cidadão de Pelotas, alguém que ama Pelotas, alguém que é apaixonado pela sua cidade e que, como toda pessoa que ama, quer o bem daquilo que ama, né? E eu amo Pelotas e por isso eu sou pré-candidato pelo PDT à Prefeitura Municipal. Tranquilo? Quando eu falei, o papo é um papo descontraído porque o tempo nosso é tranquilo. Ô Birinha, deixa a câmera aberta para nós dois aqui, vai ser um bate-papo informal com muita informação para você, amigo telespectador. E quando eu falo personalidade, Reginaldo, que na verdade o cidadão que tem essa contribuição, como nós, dentro da associação, como o Valdir, que faz o trabalho da União Pelotense de Associação, e outras pessoas mais da área pública, né, que às vezes são até, de certa forma, passa despercebido, eu chamo de personalidades, né? Então, assim, te perguntando sobre... me chamou a atenção aqui, isso aqui é algo que eu quero te perguntar, dentro do teu material de produção, ser de esquerda é uma filosofia de vida. Eu gostaria que tu falasse para o telespectador sobre esse teu pensamento aí. Sem dúvida nenhuma é uma filosofia de vida, porque o humanismo, né, que a gente carrega quando a gente está neste campo, né, é aquilo que faz a diferença, é a capacidade que a gente tem de perceber o outro, para além das questões meramente materiais, para além das questões meramente de recursos financeiros, né? Perceber o outro, se colocar no lugar do outro, perceber a dor do outro, perceber o que o outro gostaria, né? É tarefa de todo homem humanista, é tarefa de... O PDT é um partido humanista, o PDT acredita na justiça social, o PDT é um partido que defende a soberania nacional, o PDT é um partido que acredita no humanismo como filosofia de vida. E o humanismo é isso, é perceber o outro, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa realmente trabalhar e atuar em favor de uma comunidade. Perfeitamente. Me chamou a atenção esse detalhe aí no material que ele produz aí na rede social, né? Nas redes sociais, isso, sim. Né? É isso. Bom, tu teve, como o tempo é bastante, tu teve uma passada pelo Grêmio Atlético Farroupilha? Tive, em 2014,
Na verdade, eu ajudava o Grêmio Atlético Farroupilha a pedido do nosso saudoso comandante, coronel Poeta, né? Eu ajudei em 2010, ajudei em 2011, mesmo não estando em Pelotas, eu contribuía, colaborava, sempre ele me ligava, me pedia uma ajuda, era uma viagem, era um combustível, então a gente sempre vinha ajudando o Farroupilha. Em 2013, para minha surpresa, eu estava em Pelotas e ele disse: Reginaldo, por que você não assume aí um ano, né, o nosso querido, glorioso Grêmio Atlético Farroupilha? Eu digo: não, coronel, eu quero lhe ajudar. Se eu puder lhe ajudar na qualidade de presidente, se o senhor está me fazendo esse convite, será um prazer. E realmente foi um ano bastante bacana, a gente assumiu, ficou lá em, acho que 2014, né? Estivemos à frente do Grêmio Atlético Farroupilha. E tu sabes que a consequência disso é que lá em Brasília eu acabei comprando um clube de futebol. Eu tenho hoje o Grêmio Esportivo Braslândia, que é um time de futebol da 2ª divisão do campeonato do Distrito Federal e que hoje é uma SAF. E que a gente vem trabalhando nos últimos três temporadas, chegamos até a semifinal. Opa. E praticamente, quase, esse ano a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente quer passar para a 1ª divisão. Mas estamos batendo na trave, pelo 3º ano consecutivo. Então o futebol é uma coisa que eu gosto, né? Sempre gostei. Quando jovem jogava futebol, jogava futsal. Já ia te perguntar. Jogava futsal, né? E desde dos 10, 11 anos de idade, e claro, eu tenho um carinho grande, eu cresci na Baixada, né? Não sei se você sabe, eu sou ali da Baixada, ajudei o Farroupilha, mas o coração está no Chavante. Eu já ia perguntar para ele, Vici, olha ali. O coração está no Chavante, que legal. Porque eu morei ali na antiga Vila do Sapo, né? Hoje bairro Nossa Senhora de Fátima, exato, ali na Frederico Trebe, e passando ali a igreja, num chalezinhos que tinham ali. Filadélfia? Depois da Filadélfia ali, descendo ali. Isso. E morei na Vila do Sapo e depois fui morar na José do Patrocínio em Colombo da Costa, ou seja, antes eu morava atrás da Baixada, depois passei a morar do lado do Grêmio Esportivo Brasil. Então, obviamente, cresci ali, joguei muita bola com a Aloysio. Crescemos juntos, jogando futebol no Campinho do 7. Imagina. Campinho do 7 era onde está hoje o Colégio Dom João Braga. Sim. Né? Ali tinha um campinho de futebol, de várzea. Nós íamos para lá, toda a garotada, jogávamos sábado, domingo, o dia inteiro, abaixo de chuva, abaixo de sol. Dia de chuva, a gente saía de lá que era só barro, né? A gente só via os dentes, porque o resto estava tudo cheio de barro. Que época boa. Era uma época boa, juventude maravilhosa. A gente se divertia, pobre, porém divertida. Se divertia muito, mas assim, exatamente dentro desse ambiente, né, que a gente quer fazer essa entrevista descontraído, sem grandes comprometimentos, no sentido de levar a informação, o que o candidato realmente pensa. Falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta, que como eu não sou pelotense, né, sou de Santa Vitória, sou emprestado aqui, tu é pelotense? Pelotense da Gema. Na verdade, você sabe, Carlos, que essa é uma pergunta recorrente, né? Sim, porque, assim, eu até brinco, em um determinado programa de rádio que eu estava, há muitos anos atrás, alguém disse assim: não, mas tu és um paraquedista. Eu digo: olha, pode até ser que eu seja um paraquedista, talvez a cegonha tenha me colocado um paraquedas, mas eu caí dentro da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, ou seja, a minha família é de Pelotas, eu sou de Pelotas. Quem não lembra do Bazar Edson? Puxa vida. O meu avô era um dos sócios do Bazar Edson. Saiu com muitos discos embaixo do braço. Sim, o tio Armando. Quer dizer, o Bazar Edson foi criado em Pelotas em 1901. Então, a minha família, em tese, está em Pelotas desde 1901. Né? Então, assim, nós estamos aqui, estivemos com o Bazar até 2000 e... Fez 100 anos, chegamos a comemorar 100 anos do Bazar Edson. Então, a minha família está ligada a esse comércio local, que infelizmente também acabou fechando as portas, como a grande maioria, talvez, dos comércios locais. Seria um ciclo, né? Um ciclo, mas um ciclo de mais de 100 anos,
anos, né, Carlos? Sim, então, eu sou natural de Pelotas, cresci em Pelotas, estudei no colégio, inicialmente no São Francisco de Assis, e depois no Colégio Municipal Pelotense, onde eu fiz o ensino médio, né? Hoje, o ensino... Não, desculpa. O ensino fundamental e o ensino médio. Era da primeira... Que na época era quinta, ginasial, né? Fundamental e depois científico. Fiz o científico no Pelotense, exatamente. Isso lá nos idos de 77, 78, quando eu concluí o segundo grau, o científico. Depois eu saí de Pelotas. Então as pessoas às vezes ficam assim, para aí, nunca vi esse cara aí. Sim. Eu saio de Pelotas ali por 78, 79, e retorno a Pelotas novamente em 84. Né? Uhum. Quando eu retorno a Pelotas, eu vou estudar economia na Universidade Católica de Pelotas, em 85. Em 86, eu ingressei por vestibular na Universidade Federal de Pelotas, no Direito. Né? Então, eu fiz Direito e Economia, concluí a Economia em Pelotas e acabei concluindo o Direito depois fora de Pelotas. Por quê? Te formasse em Direito fora daqui. Fora daqui, mas em Economia aqui em Pelotas. Sim. O que aconteceu, na verdade? Paralelamente ao ingresso na Universidade Católica de Pelotas, onde eu fui presidente do diretório acadêmico, fui presidente do diretório central de estudantes da Universidade Católica, fui do Centro Acadêmico Ferreira Viana, da Faculdade de Direito da Universidade Federal, estive no Congresso da UNE em 86, aliás, em 85, se eu não me engano, eu estive no Congresso Nacional de Associações de Moradores de Bairro, em São Paulo, prefeito Mário Covas. São Paulo. Que ano foi que tu disse? 85, pode ser isso? 85. Acho que foi mais ou menos um dos CONANs, não sei se foi o primeiro ou o segundo CONAN, organizado pelo Mário Covas em São Paulo, 1985, com o seu, que era do Partidão, lá do Porto, seu Rui, era Rui ou Ari? Seu Ari, não era o seu Ari da Upacabe? Acho que é Ari. Ari da Upacabe. Acho que eu sei. Nós viajamos juntos com várias outras lideranças comunitárias, eu era um guri, né? 20 e poucos anos, e eu não sei por que eu estava envolvido ali na Upacabe naquele momento. Acho que tinha um amigo meu mais velho, o Gilberto Ramos, o Beto Ramos, e ele era, acho que da associação, e ele disse, não, vamos lá, Reginaldo, para a gente conhecer, vamos a São Paulo, tal, você já... Eu acabei indo lá e acabei acompanhando lá o Congresso Nacional de Associações de Moradores de Bairro. Tudo isso como eu digo, né? Tudo isso são conhecimentos que tu carrega na mala, né? Que eu trago na mala. Tu trouxe na mala. Então, assim, depois saí da Católica e aí eu fiz o concurso para a Receita Federal. Olha que interessante, né? 85, eu faço o concurso, eu estava na Católica, faço o concurso para um cargo técnico da Receita Federal, ingresso na Receita Federal em 87. E aí, da minha natureza, né? O que eu virei? Diz aí, Carlos. Presidente do Sindicato Nacional da Receita Federal. Então, tu vê que tá certo. Eu saio do movimento, passei pelo movimento comunitário, já tinha passado pelo movimento secundarista na década de 70, saio do movimento comunitário, passo no movimento da universidade, o movimento universitário, saio do movimento universitário e vou para o movimento sindical. Então, em 93, eu vou para Brasília. Vou para Brasília porque em 92 eu fui eleito presidente do Sindicato Nacional da Receita Federal. E aí eu fico no sindicato até 96. Em 96, mas já em Brasília, morando em Brasília, 93, 94, 95, 96. Fixasse residência. Eu pretendia voltar, mas aí eu acabei sendo eleito coordenador do Fórum de Carreiras Típicas de Estado. Ou seja, eu passei a coordenar 22 sindicatos e associações. Polícia Federal, Receita Federal, Previdência, Secretaria do Tesouro Nacional, as carreiras jurídicas, Banco Central, ou seja, todas essas categorias faziam parte do Fórum de Carreiras e Categorias de Estado em Brasília e eu era o coordenador geral de todas essas entidades. E eu era o porta-voz das reivindicações dessas categorias junto ao governo federal. Ou seja, eu que conversava com o presidente da República, na época o Fernando Henrique, eu que conversava com o Bresser Pereira, que era o ministro do MARI, com a Cláudia Costin, com o Capella, que era o secretário de Recursos Humanos do MARI, do Ministério da Administração, enfim.
Tinha essa aproximação com esse povo? Sempre tive essa aproximação. Aí fui até 99. Em 99, eu me afasto do movimento sindical, né, porque realmente já tinha aí 10 anos de movimento sindical, eu estava até cansado, e volto a trabalhar no Ministério da Fazenda. Aí eu ingresso para vou trabalhar no Ministério da Fazenda como assessor do secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel. Aí eu fico até 2003, porque tem a mudança de governo, o Lula ganha a eleição em 2002, tem a mudança de governo. Quando o Lula assume, aí eu também peço licença e saio da Receita Federal. E aí eu vou me transformar no advogado, no empresário, né, e etc e tal. Mas aí o pessoal diz, bem, agora ele vai sair fora dos movimentos. Não, aí virei, em 2010, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Ou seja, continuei fazendo movimento. Então, a minha vida, eu poderia te dizer que ela está muito ligada aos movimentos classistas, ao movimento sindical, ao movimento estudantil, ao movimento comunitário, porque foram movimentos por onde eu passei. Perfeito. E aí, claro, fiquei muito tempo fora de Pelotas, fiquei praticamente 25 anos em Brasília. Volto a Pelotas a partir de 2010, 2011, sou candidato a vice-prefeito com o Catarina do PSB, lembra, em 2012, isso. Né? E continuo em Pelotas, mas aí eu fico Pelotas, Brasília, Pelotas, Brasília. Em 2018, aí eu construo a minha casa aqui em Brasília, em Pelotas, aqui no Laranjal, e mudo definitivamente para Pelotas. Então, desde 2018, 2019, eu estou definitivamente em Pelotas. Mas, de certa forma, toda essa... E é interessante a tua fala para o telespectador, porque realmente na minha pauta, de Valdir, eu vou fazer alguma pauta específica aqui, e na verdade, assim, eu estava aqui, ó, já pelotensenato e tal, as atividades profissionais que tu praticamente destrinchasse, porque eu acho que esse tipo de apresentação, embora figura conhecida, a gente diz assim, figura conhecida, porque seja uma pessoa que esteja no auge de alguma atividade, ou nós temos uma identificação, que é a questão dos movimentos populares, né? E é fascinante tu fazer essa narrativa, porque a proposta do programa UPA-CAF, trazer o pré-candidato para dizer quem ele é, qual é as pretensões, daqui a pouco a gente... Ô, Birinha, como é que está o nosso tempo, Bira? Oi? 18 minutos de programa, tranquilo, o UPA-CAF é a comunidade, a gente entrevistando pré-candidato à Prefeitura de Pelotas. Figura Reginaldo Bassi, presidente do PDT. Bom, e a nossa conversa, ela circunda por aí, interessante tu ter essa desenvoltura, porque leva para o telespectador exatamente o que ele quer saber. O que ele quer saber. Vamos ver aqui, o Reginaldo, eu tenho alguma coisa aqui no sentido... Vamos ver se eu não me perco aqui, né? As experiências que tu já teve, tu já relatou aqui, né? Tivesse na máquina pública. Né? E tem um detalhe, né? Que eu não tivesse falei. essas experiências. Claro, aí. Veja só. Quando eu ingressei na Receita Federal, até para entender, eu sou um servidor público federal, egresso da Receita Federal do Brasil. Quando eu assumi aqui em Pelotas, em 87, eu comecei trabalhando na área aduaneira. Então, por exemplo, eu fui várias vezes trabalhar em Jaguarão. Fui várias vezes trabalhar em Aceguá, na fronteira, fazendo fiscalização de fronteira. Em 89, se não me falha a memória, eu fui nomeado agente da Receita Federal em Canguçu. Em Canguçu. Então, eu ia e voltava a Canguçu e eu era o chefe da Receita Federal em Canguçu com 20 e poucos anos. Imagina. Né? Um menino, mas chefe. Quando eu volto para a Receita Federal lá em Brasília, eu vou trabalhar na área de logística, de fiscalização, de tributação, de arrecadação, enfim. Eu trabalhei em Belo Horizonte, na Superintendência da Receita Federal de Belo Horizonte, na área de previsão e análise de arrecadação federal. Então, trabalhava ali também nessa área, analisando e fazendo as previsões das arrecadações futuras, da arrecadação federal futura. Então, isso me deu, na verdade, muita experiência, porque
eu conheço a máquina pública federal, conheço as regras da máquina pública federal e também trabalhei na iniciativa privada. Então, como eu fui advogado, como eu sou empresário, como eu sou dono de time de futebol, né? E como eu já atuei bastante, eu diria que eu já trabalhei dos dois lados do balcão. E tenho experiência para entender tantas agruras do empresariado e do empreendedor, quando bate na porta da administração pública e não tem uma resposta, como também conheço os problemas que os próprios servidores enfrentam. A dificuldade de ter o reconhecimento de uma carreira, de ter atribuições claras e definidas, de ter um plano de carreira específico e definido, de ter, obviamente, uma remuneração condizente. Porque eu, como presidente do sindicato, se vocês quiserem pesquisar, as maiores greves da Receita Federal foram conduzidas por mim, na minha gestão. As greves nacionais da Receita Federal, na década de 90, pesquisem. Eu era a pessoa que conduzia essas greves. Sim, por quê? Porque eu sabia da necessidade da organização dos trabalhadores para que nós pudéssemos reivindicar os nossos direitos e, obviamente, a Receita Federal acabou se tornando um órgão que remunera bem, que tem um plano de carreira claro, que tem atribuições definidas e que nós conquistamos isso com muita luta. Não foi nada dado gratuitamente para a gente. Eu estou com uma pergunta engatilhada para ti, enquanto tu faz esse comentário dessa vasta experiência. Uma pergunta que surgiu agora enquanto tu falavas. Dinheiro é problema para esse país? Não, de jeito nenhum. Nada, nada, nada. O problema do Brasil hoje, Carlos, é vontade política. O Brasil não quebra. Tem solução para tudo. O problema é que a gente tem um discurso, né? E as narrativas vão se formando. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país riquíssimo. Nós sabemos disso. Com uma riqueza acumulada e mal distribuída. Então, nós temos um percentual muito pequeno da população, 1%, que detém 50% da riqueza do país. Então, o Brasil é um país muito rico, porém com alta concentração dessa riqueza na mão de muito poucos. O que nós precisamos buscar, e aqui eu faço uma crítica, né, não ao governo federal do PT nesse momento, essa crítica serve para o PT, serve para o governo anterior, serve para os governos anteriores. Qual é a crítica? Nós criamos, por exemplo, e tu vais entender bem isso, teto para a educação, teto para a saúde, teto para a previdência. A gente só não tem teto para pagar os juros da dívida, né, e os encargos dela para o sistema financeiro. Aí não tem teto. Aí todo o dinheiro que tiver, eles querem tomar da gente. Então, assim, a gente deveria fazer o contrário, na minha opinião, né? Se o ministro Haddad nos escutar, né, a gente deveria colocar um teto, ministro, na dívida. Nós só vamos gastar 40% do que a gente arrecada com a dívida. Hoje a gente gasta 50%, eu já estou propondo um teto menor. 40%, vamos pagar só 40% para os bancos. Porque assim, o que acontece? Quanto mais o PIB aumentar, quanto mais a arrecadação federal aumentar, mais eles também vão ganhar. E aí a gente vai ter dinheiro para investimento mais na educação, mais na saúde, mais na previdência, ou seja, mais nas pessoas. Essa fala tua sobre essa má distribuição de renda, que é algo que a gente acompanha tanto, né? Tanto, eu estou aí sou mais novo que tu, acho, 65. Estamos juntos. Tá batendo na trave? Assim, ó, e a gente veio falar nessa questão da distribuição de renda. E eu tenho perguntas aqui, por isso que eu perguntei, o tempo viria, que a gente começa a conversar e termina o tempo rolando, passa o tempo e tem algumas pautas interessantes locais. Quando tu falas nessa questão, que eu fiz a pergunta, dinheiro não é problema, eu lembro daquela história do... O sistema implantado no mundo, esse sistema que está estabelecido no mundo, ele realmente, da forma que ele está estabelecido, tu diz assim, o Brasil é um país rico e estamos onde estamos, a sociedade está
aonde está, né? E aí a gente vê, está sempre visualizando, o cidadão está sempre visualizando uma luzinha no fundo do túnel, porque as coisas poderiam ser bem melhor, por isso que eu te fiz a pergunta. Sim, com certeza. Então, na verdade, assim, é um problema mundial, essa concentração de renda, né? Com certeza, isso não é uma primazia brasileira, não é um privilégio brasileiro. Há uma concentração de recursos no mundo em alguns sistemas de produção. Por exemplo, o sistema financeiro concentra uma renda absurda, né? Algumas áreas de produção, como tecnologia, hoje, 4 ou 5 Big Techs, são as maiores empresas do mundo, e ali concentra-se uma riqueza absurda. Você tem a área de fármacos, né? de farmácia, de medicamentos, que também acumula uma riqueza absurda, né? Então, nós temos alguns setores, alguns segmentos no mundo que acumulam valores absurdos, né? São muito ricos. O tio Patinhas sentado em cima do tesouro. É mais ou menos isso que acontece, o tio Patinhas ali. Sentado em cima do tesouro. E aí a gente, ao mesmo tempo, se depara com a fome, seja no Brasil, seja na África, seja em alguns países da Ásia, nos deparamos com a fome, com a miséria, com a falta de medicamentos, com a falta de comida, com a falta de cuidado com as pessoas. E aí vale para a cidade também, né? O que a gente pode fazer numa cidade para melhorar isso, que é o que interessa, acredito, ao UPA-CAF, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Pelotas não é diferente. Essa concentração de renda também acontece aqui. Nós temos poucas pessoas com muito dinheiro e temos a grande comunidade de Pelotas empobrecida. Olha só, essa informação é importante. A Prefeitura de Pelotas está quebrada. Quem quebrou? Esses últimos 20, 25 anos aí de gestão, né? Ou seja, hoje nós temos para pagar, só para teres uma ideia, 410 milhões de reais em precatórios. Temos uma dívida financeira de empréstimos tomados pela prefeitura que gira em torno de 370 milhões de reais. Nós temos uma dívida de previdência, Previpel e etc, e tributária de outras naturezas, de mais 80 milhões, que dá 450 milhões. Então, 450 com 410, nós já estamos devendo 860 milhões de reais. E aí tem o déficit fiscal, que é diferente. O que é o déficit fiscal? É aquilo que a gente vai arrecadar esse ano, menos aquilo que a gente vai gastar. Vai ter uma diferença de 300 a 400 milhões. Ou seja, a dívida vai chegar a 1 bilhão e 200 milhões no final desse mandato da atual gestão. Bem, além disso, eles não ajudaram em nada a cidade, porque eles ajudaram a concentrar renda. Então, a gente precisa pensar, como gestor público, como a gente pode facilitar, ajudar, contribuir para que as nossas comunidades possam ter distribuição de renda. Sabe por quê? Olha o problema que nós temos aqui. Nós temos hoje, está sentado, né? 24 mil famílias, aproximadamente, 24 mil famílias vivendo do programa Bolsa Família. 24 mil famílias. Não é uma crítica ao programa Bolsa Família, não é isso. Só para vocês terem uma ideia. 24 mil famílias, se tu colocar ali 4 a 5 pessoas por família, estamos falando de mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é 1/3 praticamente da população de Pelotas. E vivendo com uma renda média, isso aqui me choca, uma renda média de R$ 679. Ah, Reginaldo, de onde você tirou esses dados? Entra no site do governo, está tudo lá. Está tudo lá. O governo tem o seu site, tem a sua transparência, vocês vão entrar lá e vão ver e vão confirmar o que eu estou dizendo. Mais de 100 mil pessoas, entre 100 e 120 mil pessoas, ou 24 mil famílias, vivem hoje em Pelotas com uma renda média de R$ 679. Portanto, né, essa é a situação. Por que a gente vive... Por que a gente está vivendo hoje com essa situação do Bolsa Família abranger tanta gente? Porque não temos emprego. Porque não temos capacidade de gerar empregos e gerar renda com qualidade. Então, as pessoas não têm outra alternativa. Então, a gente precisa pensar Pelotas, para além da dívida que ela tem, pensar Pelotas também como a gente gera emprego e renda com qualidade, com valor agregado, para devolver a dignidade ao nosso povo. Perfeitamente. O UPA-CAF é a comunidade, um programa especial, né? Programa especial para você, bem sacada a ideia do Valdir, nosso
presidente da UPACAF, uma programação bem realmente apropriada para os dias atuais, para as pessoas começarem a pensar bastante, né? Para ter aí as suas escolhas nesse pleito aí que se aproxima. Enquanto falavas, tu consegue aguçar a nossa mente aqui. Penso eu aqui, enquanto tu falava, sobre a questão de distribuição de renda. Essas pessoas, eu vou falar pessoas que se estabelecem em determinados poderes, tu é economista? É tranquila essa pergunta para ti. Não teria aquela máxima assim, se o Carlinhos é empregado numa empresa e ganha R$1.000, ele vai gastar em cima de R$1.000. Então, vamos para a questão do consumo, e que esse consumo vai gerar empregos e mais empregos. Se o Carlos ganha 2, já vamos entrar num patamar um pouquinho melhor, e assim vai. Por que não seria um mecanismo interessante, de uma possível, talvez na utopia da minha parte, não? Tanto que tu está dizendo, a gente continua nos mesmos movimentos desde que começou, porque acredita em alguma mudança. Então, assim, esse sistema, ele não é inteligente. Acho que não é uma questão de concentração de renda, porque assim é uma questão de logística. Porque se tu estás me dando os dados de 24 mil famílias recebendo Bolsa Família, olha, não teria outra metodologia melhor para dar um emprego, criar um emprego para essa criatura se sentir, além de se sentir útil, fazer essa, então, distribuição? Bem, essa é uma pergunta importante. Vamos lá. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na esfera local, né? Vou te dar um exemplo. Hoje, quando você vê a empresa que limpa a cidade, você encontra... Você mora onde? Só para eu ter... Areal. No Areal. Areal. Você encontra lá no Areal pessoas limpando o bairro Areal que são de diversos lugares da cidade. O cara pode morar no Porto, o outro pode morar no Fragato, o outro pode morar na praia, mas eles estão limpando o Areal, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, ao invés de uma empresa pública, uma empresa que presta serviço para o SANEP, limpando a cidade, nós tivéssemos pequenas cooperativas de trabalhadores em cada um dos bairros da cidade, onde as pessoas pudessem trabalhar ali nessa cooperativa, gerando emprego e renda naquela região, para aquelas pessoas, próximas do seu local de moradia, próximo dos seus amigos e dos seus filhos, a gente não estimularia a economia daquele local? Com certeza. Então, por que a gente tem uma empresa só fazendo um serviço que pode ser feito por todos nós comunidade? E essa suposta empresa que tu menciona, ela às vezes nem é da própria cidade. Exato. Então, não vamos nem entrar, às vezes não é da própria, mas que vamos lá. E tem o detalhe, ela leva muito dinheiro, né? Pois é, públicos, aí né? Quanto é que ela cobra por cada funcionário que ela efetivamente coloca à disposição? E ela realmente entrega todo o serviço que ela cobra? Realmente estão todos os funcionários lá trabalhando? Que quando a comunidade está se organizando, e eu acredito na organização comunitária, quando ela se organiza, presta o serviço, até aqueles que estão ali trabalhando vão cobrar do companheiro e vão dizer, meu amigo, você tem que estar aqui com a gente. Cadê? Por que você não veio trabalhar? Porque vão estar limpando, organizando, higienizando os seus próprios espaços, vão cuidar das suas praças, vão cuidar das suas ruas, e as ruas que os seus filhos, suas filhas, a escola que o seu filho e a sua filha estudam, vão estar cuidando da praça em que eles brincam. Então, a gente pensa que é possível, sim, ter outra forma de organização para que a gente possa criar emprego e renda próximo, utilizando essa mão de obra que tá ociosa em cada vila, em cada bairro da cidade. Isso é uma situação. O segundo ponto é que nós precisamos ter em Pelotas empregos que agreguem valor. E nós temos aqui 5 nichos, eu diria, 5 clusters, que são importantes, que podem alavancar o desenvolvimento da cidade. O primeiro deles é o cluster da saúde, porque nós já temos a LifeMed, já temos a Freedom, já temos vários laboratórios, enfim, a gente pode apenas estimular que a saúde, né, outras fábricas, outros negócios em torno da saúde se movimentem em Pelotas, para que a gente não passe o que passou na pandemia. Não tem máscara, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. A gente não tinha o básico para ofertar
em plena pandemia para o nosso cidadão. Então, o Brasil precisa ter um parque industrial na área de saúde capaz de atender qualquer tipo de emergência. Foi a Covid. Quem nos garante que não virá outro problema? Segundo ponto, tecnologia e informação. É outra área que dá tecnologia, informação e inovação. São áreas, é uma outra área que pode gerar muito emprego e renda com valor agregado. No entanto, a gente tem que ter políticas públicas para atrair e manter essas empresas aqui. Vou dar um exemplo para vocês que estão me escutando aqui, que estão os telespectadores que estão vendo o programa nesse momento. Existe em Pelotas uma empresa que gera muitos empregos, fatura quase 100 milhões por ano, e o CNPJ dessa empresa, Carlos, está em São Paulo. Veja bem. Não tá em Pelotas, então ela gera emprego para... Ela gera tributos para São Paulo. Para São Paulo e não para Pelotas. Não para Pelotas. Nós temos uma outra situação em que a empresa, uma outra empresa, que eu conversei com o empresário recentemente, ele me disse, Reginaldo, eu não tenho a minha cadeia produtiva em Pelotas, eu tenho que mandar buscar tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar. Se a prefeitura se organizasse minimamente, me perguntasse, daqui a pouco a gente poderia criar mais 3 ou 4 empresas menores para gerar 10, 12 empregos em cada uma e eles me forneceriam, eu já seria o primeiro comprador deles. Mas por que isso não acontece? E aí o telespectador fica pensando, cara, mas por que isso não acontece? Não, isso eu estou falando também na área de tecnologia, que é o segundo cluster que eu falei. Isso não acontece porque a prefeitura não faz seu dever de casa. Ela não articula os atores econômicos, os atores políticos, os atores sociais, que são os trabalhadores, e os atores do conhecimento, que é a universidade. Essa falta de articulação, Carlos, nos leva a isso. Eles nem sabem qual é a cadeia produtiva sequer das empresas que estão aqui instaladas e que têm que comprar fora materiais e partes e peças que poderiam ser produzidas localmente. Infelizmente, isso é o quê? Desarticulação. Então, falta alguém com essa capacidade de compreensão e de articulação. Então, 2 setores que eu dei exemplo aqui. Agroindústria é outro setor que pode avançar muito. Economia criativa é uma área que nos dá resposta absurdamente rápida, onde entra a parte de cultura, de turismo e etc. e tal, e que a gente entregou tudo para outras cidades, né? Enfim, temos aí 4 ou 5 segmentos, né, que a gente pode efetivamente, com um pequeno investimento e uma articulação política, trazer para Pelotas, quer dizer, incrementar em Pelotas, gerando o quê? Os empregos, gerando a renda que a gente precisa para dar dignidade e devolver o sorriso ao nosso povo. Beleza. UPA Café Comunidade, programa deste sábado, dia 29 de julho de 2024, a gente está fazendo esse bate-papo interessantíssimo com o pré-candidato à Prefeitura de Pelotas, Reginaldo Bassi, presidente do PDT. Olha, muito esclarecedor, acho que tu está bem numa posição interessante, né? Eu tenho pergunta aqui, exatamente... vai ao desfecho da tua fala, na verdade, né? Enquanto comentavas aí, a mente vai girando aqui. Tem algo que eu quero te perguntar. O que pensas sobre... praticamente quase já passasse a régua aqui, mas vamos lá. O que pensas sobre as administrações anteriores de Pelotas? O que... Essa aqui é a pergunta-chave, né? O que inovarias se eleito fores? Bem, eu acho as gestões... Aliás, eu acho que Pelotas não tem prefeito faz algumas décadas, né? Vamos entender. O prefeito, o gestor, é alguém capaz de pensar para além do óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é ser o síndico da cidade. Os prefeitos de Pelotas, nas últimas 3 décadas, né? 3 décadas, foram síndicos. O que é o síndico? É o sujeito que é eleito no condomínio e que queima a luz, ele manda trocar a lâmpada. Troca a lâmpada. Furou um cano, ele vai lá e diz, olha, arruma aquele cano. Estragou um pedacinho do asfalto ali do condomínio, ele pede para arrumar o asfalto do condomínio. A pracinha está precisando de pintura, ele vai lá e faz a pintura na pracinha do condomínio. A piscina do condomínio ali está com probleminha. Isso é o síndico. Isso é o síndico.
Isso é o que nós temos tido, né? Zeladores da cidade nos últimos 30, 40 anos. Nós temos zeladores. Não temos um prefeito capaz de pensar Pelotas para o futuro. Não temos alguém capaz de pensar Pelotas para além do óbvio. E, lamentavelmente, esses últimos 12 anos, então, foram terríveis. Terríveis. Tanto é que está aí o endividamento da cidade batendo a casa de bilhão. Bilhão. Quer dizer, não é, a gente não tem nem noção do que seja um bilhão, né? Eu não faço ideia. E convenhamos aqui, assim, talvez não seria o comentário, mas a gente está num programa popular aqui, aberto, tranquilo, os candidatos que vierem aqui vai ter o mesmo tratamento. Na verdade, quando tu fala sobre essa dívida enorme, olha o aspecto da cidade, a cidade está tirada. Não, eu acho que a cidade está tirada. Se não fosse a enchente agora, eu acho que a nossa gestora já teria lavado as mãos e jogado a toalha há muito tempo. Ela só voltou para o jogo, porque ela lavou as mãos, só voltou para o jogo porque tivemos essa catástrofe climática. Aí ela teve que voltar para o jogo, porque senão a cidade já vem atirada há muito tempo. Agora, o que eu estava explicando? O que nós precisamos? De um gestor, de um prefeito. Nós temos que ter uma segunda estrada para o Laranjal, não é possível isso. Nós temos que ter um outro acesso ao Laranjal, não podemos ter um acesso único. Nós precisamos entender o que nós vamos fazer com o dique. Nós temos que aumentar a altura do nosso dique, nós temos que expandir o nosso dique, nós temos que pensar como vamos proteger a população da praia e do nosso pontal, como é que a gente vai ter que trabalhar, talvez um sistema de rambla, né, protegendo a água da lagoa. Nós temos que pensar num sistema de drenagem, por exemplo, separado do esgoto, porque a gente não pode passar nas ruas, como estava lá no Porto, e sentir aquele cheiro fedido, né? Um mau cheiro absurdo, ali na rótula também do Laranjal, ali da ponte do Laranjal. Enfim, nós precisamos pensar a cidade rapidamente para o futuro. E isso requer alguém que tenha articulação, mobilidade, que possa falar com Porto Alegre, possa falar com Brasília e talvez até tenha que falar com organismos internacionais para buscar recursos, já que nós não temos dinheiro. Então, precisamos de alguém capacitado para isso, alguém que tenha essa condição de buscar os recursos, de fazer os projetos e buscar os recursos. Até agora, temos que pensar a cidade para onde ela vai crescer, com os novos vetores, porque não é o povo que tem que escolher, porque o povo sempre quer morar na beira d'água. Se pudesse, morava dentro d'água. Mas acontece que nós temos uma situação climática que nos alerta, e agora recentemente, com tudo que nós vivemos, e eu me solidarizo com todas as pessoas que foram de alguma forma atingidas por essas enchentes, né? Me solidarizo com essas famílias. A gente precisa agora buscar uma forma de protegê-las. Não é deixar passar mais alguns anos, né? E se não fazermos absolutamente nada, e aí, de novo, uma nova catástrofe. Porque, na minha opinião, da forma como o homem vem tratando o meio ambiente, elas poderão ser cada vez mais comuns, né? E mais trágicas, né? Na medida que os efeitos dessa situação possa chegar a possa nos levar aí a crises muito mais sérias do que nós tivemos aqui na Zona Sul. Aquela crise de Porto Alegre, a tragédia de Porto Alegre, a tragédia da grande Porto Alegre e de várias cidades da Serra, não pode acontecer aqui conosco. Nós temos que estar preparados. Agora, se o governo que está aí há 12 anos vivenciou várias enchentes na cidade, várias vezes o Laranjal foi tomado de água e não fez absolutamente nada, por que a gente vai acreditar que agora eles vão fazer? Não vão fazer. Não vão fazer porque eles não têm comprometimento com as pessoas, não têm comprometimento com o nosso povo, não têm comprometimento com a nossa cidade, né? Eles não vão fazer. Então a gente precisa, e tu tens razão, olhar muito bem quem são as pessoas que estão se colocando à disposição nesse pleito de 2024, para que a gente possa, conhecendo as suas propostas, conhecendo as suas ideias, conhecendo a sua origem de classe, e aí eu não tenho nenhuma vergonha da minha origem de classe, nenhuma vergonha, pelo contrário, isso me orgulha, né? Eu vim de uma família pobre, sou um menino pobre, mas cheguei até aqui, fiz a minha caminhada.
Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que morei na Vila, que morei na Baixada, que morei na Várzea. Ao contrário, isso me orgulha muito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode, de novo, nessa esparrela de achar que agora nós vamos fazer. Por que não fez antes, cara pálida? É isso aí. O PACAF é a comunidade dentro desse pique. O programa realmente é sensacional. Aliás, eu quero agradecer Valdir Duarte por essa oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse bate-papo que é realmente de interesse. Sabemos do desgaste da população em relação à questão política, mas temos que... O brasileiro não adianta, a esperança tá sempre, a gente está sempre pensando que vai melhorar, e a possibilidade é muito grande. Eu tenho, enquanto falava sobre a questão gestão, eu acredito que se o Valdir me oportunizar, se eu não estiver aqui, eu vou pedir para ele fazer a pergunta para os próximos entrevistados, de que forma, quando tu fala sobre administração excelente, bem colocado, de que forma a população teria participação? Por que eu te faço essa pergunta? De que forma a população teria participação efetiva na tua gestão? Bem, é uma excelente pergunta e tu me dá uma oportunidade fantástica de responder. Primeiro, nós temos que revisitar, a partir das situações, a partir das ocupações que nós temos hoje e a partir da experiência ruim que nós tivemos com essa tragédia, nós temos que revisitar o nosso plano diretor. E esse plano diretor, ele não tem que ser uma construção meramente técnica, meramente de vereadores. Ela tem que ser uma construção popular. Nós temos que discutir e debater com toda a comunidade um novo plano diretor para Pelotas. Por quê? Porque algumas pessoas terão que ser, talvez, retiradas da sua área, né? Outras pessoas outras obras terão que ser feitas para proteger algumas comunidades que vão permanecer. Então, nós vamos ter que pensar num novo modo de vida, né? Nós vamos ter uma nova situação, nós temos que nos preparar para o futuro, e o futuro implica em uma mudança radical do nosso plano diretor. Para quê? Para proteger as pessoas, né? Não é para prejudicá-las, mas para protegê-las, para garantir a elas a vida delas e garantir a elas dignidade na sua moradia. E isso se faz com o quê? Com um debate com o cidadão. Então nós vamos levar esse debate do novo plano diretor de Pelotas a todas as vilas e bairros. E queremos todas as entidades das vilas e bairros, inclusive a UPACAF já está convidado para fazer parte desse processo, para que a gente possa, debatendo, conhecendo a realidade, realmente apresentar para Pelotas um plano diretor que consiga garantir a vida e a qualidade de vida dos nossos moradores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é fundamental, que é determinar o que é prioridade em cada comunidade, né? Porque eu acho muito engraçado. Veio o dinheiro de Brasília, vamos fazer um asfaltinho em tal lugar. Alguém falou que aquilo era prioridade? Né? Vamos fazer não sei o que em tal lugar. Mas isso é a prioridade? Colocar 100 metros de asfalto numa rua, 200 metros na outra, muitas vezes sem fazer a drenagem, muitas vezes sem tomar os cuidados necessários para aquela obra. É uma obra meramente eleitoreira, uma obra meramente para passar o pano, né, na sujeira toda. Isso nos interessa? Ou nos interessa que a comunidade nos diga: opa, a prioridade não é botar o asfalto aqui, a nossa prioridade nesse momento é cuidar das nossas valetas, ter canais de drenagem para quando chover, as nossas casas não encham d'água. Então, ao invés de gastar 4, 5 milhões num asfalto, vamos gastar 4, 5 milhões fazendo a drenagem, limpando as valetas, organizando, canalizando essas valetas, porque isso vai dar o quê? Qualidade de vida. Por quê? Para cada centavo que a gente aplica, muitas vezes em saneamento, para cada real, R$4 se economiza em saúde. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos fazer uma obra aqui, uma obra ali. Cara, não é mais interessante garantir com esse dinheiro, Carlos,
a qualidade, a segurança alimentar do nosso povo? Daqui a pouco, não é melhor ter um programa e a gente traz o dinheiro de Brasília que garanta o leite a todos os meninos e meninas de 0 a 2 anos? Uma alimentação de qualidade para quem está na educação infantil de 3 a 6 anos e depois no ensino fundamental de 7 até 14 anos. Por quê? Porque sem alimentação de qualidade, sem um projeto de segurança alimentar, as nossas crianças não se desenvolvem mentalmente e nem o aspecto psicomotor delas. Então, se eu quero uma criança mais saudável e com capacidade intelectual de aprender, eu preciso garantir o quê? Segurança alimentar. Eu preciso que essa criança tenha uma boa comida, ela tenha que estar bem alimentada. E isso a gente tem que oferecer para o nosso povo nesse momento, porque a gente sabe que a grande maioria da população não consegue dar aos seus filhos esta alimentação de qualidade. E é dever nosso, como gestor, garantir isso. Então, infelizmente, eu não sei, mas você não come asfalto. Eu nunca comi asfalto. E o asfalto não enche a minha barriga. Então eu tenho que dizer o seguinte: é preciso que as pessoas, o nosso povo, a nossa comunidade, determine o que é fundamental para elas. Se é o saneamento, se é a limpeza das valetas, se é a segurança alimentar, para que a gente possa dar ao nosso povo o que ele realmente merece. Eu tenho absoluta convicção de que ouvir a comunidade é o primeiro caminho para a gente estar ajustado e acertado para fazer uma cidade mais feliz. Beleza, beleza. Birinha já está dando um toquezinho para nós aí, reta final do programa, da edição do programa da UPACAF desse sábado, dia 29 de julho de 2024. Eu gostaria de te agradecer pela presença, simpatia do pré-candidato do PDT, Reginaldo Bassi. E convidar você, amigo telespectador, para um próximo programa aí. O programa vai entrar nessa linha de convidados, né, que vão vir participar dessa programação da UPACAF, até porque o tempo ruge, né? Passa rapidinho, e é muito oportuno para você, amigo telespectador, fazer as suas avaliações aqui nesse canal TVC Pelotas. Breve, canal aberto aí para você, para a comunidade pelotense. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade também do programa. Quero dizer que a nossa tarefa é a tarefa de resgatar a nossa gata borralheira, né? Porque hoje Pelotas é uma gata borralheira, foi relegada ao plano de gata borralheira. E a gente tem que resgatar a nossa gata borralheira para que ela volte a ser a nossa querida e amada Princesa do Sul, porque o nosso povo merece que a nossa cidade sorria novamente. Obrigado, Reginaldo. Obrigado a você, amigo telespectador, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.